Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Todos aí disponíveis nesse sábado para aproveitar um pouco de compartilhamento de algum conhecimento que a gente acumulou ao longo dos anos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso Brasileiro de Inovação e Empreendedorismo, agradecer à Universidade Federal de Pernambuco, em nome de Maíra Pita, que me convidou para estar aqui com vocês hoje. O desafio que me foi trazido foi discutir com vocês e apresentar alguns cenários, né, para os novos caminhos da inovação e do empreendedorismo, conforme as tendências do cenário nacional brasileiro. Tá? E, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Guila Calheiros, sou especialista em planejamento e gestão de ambientes promotores da inovação. Eu tenho trabalhado fortemente em diversas ações e com conhecimento específico na Política Nacional de Ciência e Tecnologia, e tenho mais de 20 anos dedicados à gestão de projetos e captação de recursos nessa área de inovação. Fui diretor aí do Porto Digital durante mais de 8 anos, diretor de inovação e competitividade. Atualmente sou superintendente executivo da Amprotec. A Amprotec é a Associação Nacional dos Empreendimentos de Apoio ao Empreendedorismo Inovador, fica com sede aqui em Brasília. Sou também professor da Universidade Católica de Pernambuco, sou membro do Conselho de Administração da BDI, do Softex, da FINEP, sou co-líder também da Estratégia Nacional de Investimento e Negócios de Impacto. Tive o prazer também de ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife. E com essa bagagem, a gente acumulou uma certa experiência em atuar nos diversos setores da nossa dinâmica econômica, desde o setor público, ao setor produtivo, como também na área acadêmica, e com isso a gente conseguiu trabalhar e ter uma visão específica de como empreender e inovar no Brasil. Antes de mais nada, eu queria trazer aqui um pouco do panorama brasileiro no que cabe à inovação e o empreendedorismo. E para isso eu vou trabalhar em cima de 4 referências, né? São 4 estudos, indicadores que são feitos com uma certa continuidade, né? São relativamente atualizados, são atualizados normalmente anualmente, né? Que é o GEM, realizado pelo SEBRAE, que trabalha como é que está a perspectiva do empreendedorismo no Brasil e os números no que cabe ao empreendedorismo. Vamos trabalhar também com o Índice Global de Inovação, que no Brasil é liderado pela CNI, né, e ver como é que está o posicionamento do Brasil nesse índice. Vamos trabalhar também com o Índice de Competitividade Mundial, né, que é feito pelo IMD, né, que é da Suíça. E esse índice ele vê a competitividade dos países como um todo, né, com base em alguns indicadores que são fundamentais nessa área do empreendedorismo e inovação. E, por fim, a gente vai também passar pelo Doing Business, que é também uma publicação importante feita pelo Banco Mundial, e que traz aí a competitividade, né, e o ambiente de negócio, né? Enquanto o índice de competitividade mundial, tá? Ele traz uma visão da competitividade dos países em si, né? Essa pesquisa Doing Business, ele trabalha como é que está o aspecto do ambiente empreendedor, né? Das condições de se fazer negócio, das condições de empreender no Brasil, comparando com diversos outros países no mundo. E aí, começando pela pesquisa desenvolvida pelo SEBRAE, a GEM, em cima do empreendedorismo, lembrando que essa última pesquisa ela foi publicada antes da pandemia, né, em 2019, então ele não pegou os impactos da pandemia em cima dessa pesquisa, certo? E aí a gente verifica, no primeiro olhar, né, que o Brasil vai bem, né? Temos aí 38,7% da nossa população adulta
né, empreendendo. Né? Então, para alguns, essa pesquisa parecia como um ponto positivo para o Brasil, né? Um ponto de referência, porque o Brasil está entre aí os grandes países do mundo que tem uma percentagem grande de empreendedores. Né? Sendo que quando a gente vai analisar mais a fundo essa pesquisa, o que a gente verifica, né, é que os nossos empreendedores, eles são empreendedores de oportunidade. Eles empreendem porque é a forma que eles têm para gerar sua renda ao final do dia e poder pagar suas despesas. Não é um empreendedor nato, não é um empreendedor que está ali para fazer um suporte ao desenvolvimento econômico, a geração de soluções para a sociedade. Ele está ali por uma questão de necessidade. Né? Então, 88% desses empreendedores brasileiros estão ali pela falta de emprego, que é a grande motivação para empreender. Né? Segundo, que comprova ainda mais esses números, 73% desses empreendedores não são formalizados, que demonstra ainda mais esse empreendedorismo por necessidade. Apenas 26% que se formalizaram com o CNPJ. Isso considerando o MEI, né, que foi criado há alguns anos e que trouxe para a formalidade uma série de negócios que antes não eram formalizados. Né? Por fim, quando a gente vai verificar um indicador que é fundamental, né, que é um indicador de inovação, né, de quanto está se inovando, seja em nível local, em nível nacional ou em nível internacional, né, é quase uma linha zerada. Não há inovação feita em nível global, né, por esses empreendedores, ou em nível, ou muito pouco em nível nacional. Então, a gente tem pouca capacidade de competitividade, uma vez que esses empreendedores estão empreendendo com uma certa limitação, né, para a geração de valor ao mercado. Então, apesar do Brasil ter um grande número de empreendedores, o Brasil não tem um ecossistema empreendedor fortalecido, como a gente vai verificar, somado às outras informações das demais pesquisas que a gente tem aqui. Né? Por exemplo, agora puxando para a pesquisa do Índice Global de Inovação. Né? O Brasil, mais uma vez, ele se encontra lá no final dessa lista. O Brasil fica no número 62 dentre as principais economias do mundo no que cabe a esse indicador de inovação. Né? Atrás, inclusive, aqui na América Latina, para o Chile, para o México e para a Costa Rica. Então, a nossa capacidade inovadora, ela vem, apesar de ter melhorado alguns pontos de 2019 para 2020, ela ainda é um ponto a ser aperfeiçoado, melhorado. A gente já chegou a estar no número 47 dessa lista, em 2011, e caímos para esse número de 62. O que demonstra a falta de mecanismos, de estrutura, de políticas que incentivam o empreendedorismo e a inovação no Brasil, quando comparado a outros países. Então, esse é um indicador muito importante, porque ele é realizado ano a ano, e a gente consegue comparar, se você entrar em cada uma dessas pesquisas, né, e quais são os aspectos que estão levando o Brasil para ter uma posição tão difícil, tão ruim no cenário internacional. Outra pesquisa que também demonstra que o Brasil não vem bem, né, e aí já coloca não só a questão da inovação, mas ele enxerga a competitividade do Brasil como um todo, né, no que vale a capacidade de desenvolvimento econômico. O Brasil, que já chegou a estar no número 38 desse índice, hoje se encontra no número de 57. E lembrando que essa pesquisa ela só trabalha com 64 países. Né? Então a gente é o número 57 de 64 países. Então isso é um número muito duro. Essa pesquisa acabou de sair agora, foi publicada em junho, né? E tem uns indicadores que demonstram que o Brasil está precisando fortemente melhorar sua capacidade
de criar as condições para o desenvolvimento econômico. E o que é que essa pesquisa de competitividade mundial leva em consideração? Né? Ele leva o cenário do desempenho econômico, né, como um todo, de geração de emprego, do comércio nacional e internacional, trabalha eficiência governamental, no qual a gente é muito falho, né, de políticas públicas, de estrutura institucional, né, de segurança jurídica. Né, ele trabalha com um cenário competitivo no que cabe à eficiência empresarial, aí a gente está um pouco melhor nesse cenário, né, no que cabe à produtividade, né, o mercado de trabalho, as práticas gerenciais, tudo isso é considerado nesse indicador. E, por fim, infraestrutura, no qual a gente também aí está muito ruim por parte da comparação com outros países internacionais. Ou seja, no que cabe ao empreendedorismo, estamos ruins, no que cabe à inovação, estamos ruins, e isso vem de um ambiente nacional, né, que demonstra a falta de condições para que você potencialize essa capacidade empreendedora, essa capacidade de inovação no Brasil. E como última pesquisa, né, que também foi publicada há pouco tempo, da Business, né, demonstra, conforme aí, o levantamento da própria Endeavor, que a gente caiu 15 posições de 2019 para 2020. A gente está no número de 124. Né? Países que são comparativamente parecidos economicamente com o Brasil, como México, Índia e África do Sul, estão muito à frente do Brasil. E por que é que esse ambiente nosso ele é tão difícil? Né? Então, os indicadores desse estudo, né, ele trabalha as questões mais diretas que interrompem, que dificultam a capacidade de empreender. Né? Desde o pagamento de imposto, a obtenção de alvarás, a dificuldade de abrir e fechar empresas, né? A dificuldade de acesso a crédito. Então, tudo isso faz parte de todo um arcabouço que o Brasil possui por uma falta de visão de longo prazo, de uma falta de visão de políticas públicas que trabalhem a economia, né, numa perspectiva de criar as bases para que a capacidade empreendedora possa ser desenvolvida. Então, o Brasil ele não trabalha com a visão de longo prazo. A gente sabe muito bem que nossas políticas públicas elas são políticas públicas de governo, não são políticas públicas de Estado. Elas não enxergam o longo prazo, elas enxergam os períodos dos próximos anos e algumas vezes dos próximos meses, de interesses específicos de determinadas áreas que têm um maior poder político, e não de uma forma estruturada com a visão de sociedade, com a visão do país, né, como, por exemplo, no investimento na ciência e tecnologia, com investimento na cultura, com investimento nas bases, nas infraestruturas necessárias para que os empreendimentos consigam se desenvolver, né, na questão de logísticas. Então, todos os investimentos, toda a capacidade e o potencial que o Brasil sempre teve, ele é retirado por essa falta de uma política pública estruturada, conforme pode ser observado por esses indicadores que demonstram que o Brasil não vai bem mesmo. Né? E aí a questão da pandemia só veio a piorar essa situação, né, em que a gente não soube tratar bem ou de lidar bem com essa situação, com esse momento, não criando alternativas para os empreendedores poderem sobressair nessa situação tão difícil. Então, esse é um cenário que não apresenta boas perspectivas para o Brasil, demonstra que estamos com dificuldades, e essas dificuldades elas vêm piorando ao longo do tempo, né? Mas sim, a gente tem como ter alternativas, como atuar fortemente para sair com uma estratégia forte de longo prazo para ajudar o nosso Sistema Nacional de Inovação. E aí vamos entender um pouco como é que está e como funciona o Sistema Nacional de Inovação de uma forma rápida. Né? A gente precisa entender que o sistema de inovação em um país, ele vem e ele decorre, como toda a nação, vem da cultura, das tradições, do ambiente que esse país traz no seu histórico
né, nas condições que foram criadas, né, e que sua sociedade representa. Se ele é um país mais avesso ao risco, ou se é um país que uma população não gosta de correr riscos, então isso influencia na capacidade do empreendedor e na capacidade de inovação. Né? Por quê? Porque essa sociedade vai fazer suas escolhas, né? Se mais conservadoras, né? Ou se mais progressistas, né, que busquem políticas públicas, né, que atuem de forma a mudar as condições que lá estão. Porque a sociedade inclui e escolhe seus representantes. Esses representantes eles criam as políticas, né, governamentais, os aparatos que vão dar sustentação legal, né, para todo um desenvolvimento da base para o Sistema Nacional de Inovação. Então, o reflexo disso tudo que a gente viu, dessa dificuldade nossa de criar uma estrutura adequada para o empreendedor de inovação, ela vem de uma cultura nossa e de uma falta de política estruturada que busque, no longo prazo, enxergar aquilo que deve ser trabalhado para melhorar a capacidade competitiva da nossa sociedade. Né? Para que a gente consiga construir uma base de conhecimento, e essa base de conhecimento ela vem dos centros de produção do conhecimento, que são universidades, os centros de pesquisa e inovação, os institutos de pesquisa, como também das empresas, né, que têm suas áreas de pesquisa e desenvolvimento, né, que tem sua área de produção, sendo que dentro dessas áreas da academia, das universidades, dos centros, está a pesquisa original, a pesquisa básica, que gera as condições efetivas de competitividade para um Sistema Nacional de Inovação. E o que falta no Brasil é essa conexão onde ocorre a inovação, que é na colaboração entre os principais centros de pesquisa do Brasil com os principais indústrias nacionais, empresas nacionais, para transformar esse conhecimento, que é uma referência internacional, que é produzido dentro das nossas universidades, que é uma referência na produção científica, em soluções para a sociedade, soluções transformadas a partir da inovação, porque a inovação ela ocorre dentro das empresas. Uma inovação ela só passa a atuar ou gerar um valor econômico a partir do momento que eu entro no mercado. E quem atua no mercado não são as universidades nem o centro de pesquisa, são as empresas. Então, o conhecimento ele é a base para a inovação. Mas sem as empresas, sem a conexão com elas, para transformar isso em soluções, em produtos e serviços a serem consumidos pela sociedade para atender sua necessidade e resolver seus problemas, a gente não atua numa mudança econômica efetiva de transformação do conhecimento em legado estruturado. Então, o Sistema Nacional de Inovação, o cerne dele, principalmente, além de toda a parte de formação e educação, de uma base e capacidade do capital humano e o aumento da eficiência produtiva, né, dessa conexão entre a produção do conhecimento e o mercado. E aí a gente teve em 2018, fevereiro de 2018, a publicação do decreto que regulamentou o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. É um marco que já está consolidado, né, que finalmente, em 2018, conseguiu conectar, né, todo um arcabouço legal para dar segurança jurídica no processo de inovação no Brasil, principalmente pelos entes públicos, em parceria com a iniciativa privada. E a gente vê que esse marco está sendo muito pouco utilizado. A gente está aí com o marco com mais de 3 anos de publicação, e muitos estados e municípios não implementaram os seus marcos locais de inovação, e muitas instituições não incorporaram dentro das suas normas internas, em suas normativos, né, o que essa legislação permitiu. Então, muitas universidades públicas, muitos centros de pesquisas, não incorporaram, e aqueles que incorporaram nas suas instruções normativas, os seus regulamentos internos, conforme essa nova legislação permitiu, não implementaram, não fizeram ela funcionar. Muitas até aplicaram e criaram e mudaram suas normativas, mas muitas não se fizeram valer dessas mudanças para a melhoria da sua competitividade.
E o que é que trouxe esse marco legal como benefício? Então, mais uma vez, trouxe segurança jurídica da relação do poder público com a iniciativa privada para fazer essa parceria entre a produção do conhecimento e a geração de soluções para a sociedade, né? Reconhecer o papel desses ambientes promotores de inovação, né, dentro do Sistema Nacional de Inovação, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né? Entendeu a importância das ICTs no processo de inovação, na geração do conhecimento, as instituições de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, estimula e garante a possibilidade do pesquisador público inovar, trabalhar em parceria com institutos privados, com empresas privadas, ou até empreender, né, conforme a capacidade de produção do conhecimento, né, e regulamentou as encomendas tecnológicas, que é um instrumento muito forte para o uso das instituições, dos governos, de encomendar a centros de pesquisa, a grandes empresas, a pequenas empresas, a startups, soluções tecnológicas. Então, esse arcabouço legal, ele finalmente permitiu uma conexão efetiva entre o poder público, que organiza, normatiza e fomenta, né, com a academia, que promove e desenvolve o conhecimento, com quem atua no mercado, que faz os ganhos econômicos e sociais, né, com a geração de emprego, né, com a geração de soluções, com a dinâmica econômica, que são as empresas. Né? Então, esse arcabouço desse marco legal viabilizou e deu uma segurança jurídica para esses atores atuarem de forma complementar e parceira no processo do empreendedorismo e da inovação. E aí, o sistema brasileiro, ele se volta e precisa compreender isso, que nós, instituições, né, de pesquisa, né, temos que trabalhar em parceria com as empresas. Mais uma vez, a gente precisa compreender que o pesquisador, né, que a academia, ela tem um papel da produção do conhecimento. Mas esse conhecimento ele só chega à sociedade se eu tiver uma capacidade que alguém a leve para lá. Então, a gente tem as instituições dentro do nosso sistema brasileiro de inovação, as instituições que formam o nosso capital humano, instituições de ensino técnico e superior, que é fundamental. A gente precisa melhorar muito a capacidade dos nossos profissionais para atuarem nesse mundo em grande transformação. A importância das instituições de ciência, tecnologia e inovação para produzir o conhecimento, o mercado de capital de risco, né, as fundações de apoio como parceiras fundamentais das universidades, as agências de fomento para gerar o capital necessário para o desenvolvimento de inovações de relevância nacional, né, toda a sociedade civil de forma a atuar em associações para ajudar o processo de inovação brasileiro, e os nossos ecossistemas de inovação, os mecanismos de geração de empreendimentos como um ambiente de inovação que garantam essa transformação. E só para fechar a compreensão, então a gente tem um cenário nacional que não é favorável, mas a gente tem uma base de capacidade de produção do conhecimento, a gente já tem um arcabouço legal, né, capaz de viabilizar essa conexão entre a universidade e a empresa, e o que a gente precisa fazer agora é potencializar. Né? Potencializar o quê? As bases para a inovação. E as bases para a inovação, ela vem de conhecimento, né? Porque sem conhecimento eu não gero a inovação, né? Mas esse conhecimento ele precisa vir atrelado a uma necessidade de um problema real, que venha da sociedade, que venha do mercado, que através da criatividade, né, misturada com essa necessidade, mais os conhecimentos combinados, né, e acumulados, né, a gente possa gerar soluções que vão se tornar inovações a partir do momento que tenham demandas. Então, a inovação, ela ocorre conforme a demanda do mercado. Então, quando tem alguém que venha ou deseje pagar por esse produto ou serviço, né, que foi gerado de uma forma inovadora, a partir da capacidade de trabalhar conhecimento, né, para a resolução de problemas e a criatividade, que o brasileiro tem muita, né, e a gente levar isso ao mercado de forma estruturada, num modelo de negócio que fique de pé. Então, é fundamental que a gente trabalhe a produção e aquisição desse conhecimento, né, porque a gente pode produzi-lo, e a gente tem essa capacidade de produzir dentro do nosso centro de pesquisa,
né? A própria Universidade Federal de Pernambuco é uma referência em diversas áreas, né, de pesquisa, mas outras universidades públicas e privadas, institutos públicos e privados no Brasil são de excelência na produção do conhecimento, né, que é fundamental, né, seja para induzir a mudança ou para aumentar a competitividade da nossa indústria, né? E aí a gente vem e a gente defende mais do que nunca de como é que a gente vai empreender num país que tem tantos desafios, mas que também tem diversas oportunidades, né, que tem diverso potencial, né? Então, o Brasil, como sempre, tratado como um país do futuro. Mas como trabalhar esse futuro? Né? Como a gente pode empreender de fato? Né? Como a gente pode criar as condições para que a gente empreenda e faça e torne aquele conhecimento uma realidade em cada uma, né, das nossas instituições. E eu defendo aqui fortemente, e é nisso que eu acredito, ao longo de minha vida profissional, que os ambientes promotores de inovação, né, que são divididos aí em ecossistemas de inovação e mecanismos de geração de empreendimentos, eles são atores fundamentais nesse processo. Então, parques tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de inovação, hubs de inovação, polos tecnológicos, incubadores de empresas, aceleradores de negócios, espaços cowork, laboratórios abertos e compartilhados. Eles são fundamentais, porque eles são instrumentos que fazem justamente a conexão de quem produz o conhecimento com quem quer empreender. Então, desde os mecanismos que estão trabalhando lá na ponta, que estão incentivando aos jovens a criarem seus negócios inovadores, a criarem suas startups, a criarem suas empresas de base tecnológica, né? Até os parques tecnológicos que lidam com grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, que atuam como agregadores de uma série de serviços tecnológicos, né, visam essa conexão, de levar pesquisadores, grupos de pesquisas, centros de pesquisas, né, que atuem fortemente na produção de conhecimento, mas conectada à geração de negócios. Então, os ambientes promotores de inovação, eles têm esse papel fundamental, e eles são atores relevantes, e o Brasil possui um dos ecossistemas, um dos movimentos mais estruturados, né, no que cabe aos ambientes promotores de inovação. Então, a gente tem um volume enorme de incubadoras de empresas, de aceleradoras de negócios, de parques tecnológicos em operação, que têm uma capacidade de alavancar, mas muitas vezes estão muito limitadas, né, com sua atuação e conexão localmente. Então, os centros de pesquisa precisam começar a trabalhar ou em parceria ou começar a atuar na estruturação e construção dos seus próprios ambientes promotores de inovação, fortalecimento dos seus polos, dos seus centros de pesquisa, conectar essas áreas internas de cada uma dessas universidades, né, que trabalham de forma isolada, e começar a trabalhar transversalmente os diversos centros de pesquisa, saúde com informática, física com matemática, engenharia de produção. Então, essas áreas eles precisam se somar, não tem mais como trabalhar de uma forma vertical. Elas têm que ser transversais, e esses ambientes de inovação, criados dentro desses grandes centros de pesquisas ou conectados a esses centros de pesquisas, viabilizam essas trocas, porque eles vão ajudar o empreendedor lá na ponta. O empreendedor ele precisa da ciência da vida, ele precisa da ciência baseada na engenharia, ele precisa da ciência baseada em física. Então, tudo isso é fundamental na construção das inovações e do futuro competitivo nacional, né? Outro ponto que eu quero destacar aqui em resumo, né, é que esses ambientes de inovação eles criam conexões do conhecimento com soluções fundamentais. Esses espaços eles incentivam e fomentam esse empreendedorismo inovador, por conectar pessoas que têm o mesmo interesse de empreender, de gerar negócios com base em novos conhecimentos, em conhecimentos que estão sendo produzidos diretamente nessas bases, né? Outro ponto fundamental, eles são um instrumento incrível de atração e fixação de talentos. Então, para o desenvolvimento local, as incubadoras e centros de pesquisas, ele retém esse talento. Então, as universidades estão formando, então a gente tem universidades incríveis, espalhadas no Brasil inteiro, institutos de inovação, institutos federais, de uma forma capilarizada em todos os estados, né, inclusive no interior,
E muitas vezes a gente forma aquele profissional e ele não fica naquela cidade onde está aquele instituto. Por quê? Porque não tem um ambiente que absorva aquela capacidade produtiva. Não tem algo que atrai aquele jovem a permanecer no seu local de origem, onde ele foi formado. Né? Então, se a gente cria instrumentos conectados com centros de formação de pessoas que incentivem a inovação, né, esses jovens se sentem atraídos em ficar em suas cidades, em ficar em suas regiões e produzir a partir delas para o mundo. É um instrumento efetivo de desenvolvimento local, através da ciência, tecnologia e inovação. Então, se você tem uma incubadora que é referência, você tem um parque tecnológico, um hub de inovação, né, que se eduz e que atrai aquele jovem, você vai fixar, você vai atrair jovens da região e você vai criar e tentar minimizar todo o impacto histórico no Brasil que concentrou toda a sua economia em determinadas regiões do país. Esse é um efetivo, e aí eu acredito mais que nunca, né, um efetivo instrumento nacional para um país continental como o Brasil, de distribuição econômica a partir da fixação desses talentos e ele gerar as inovações e a capacidade produtiva a partir dos laboratórios que vão estar dentro dessas instituições. E esses laboratórios têm que estar abertos para apoiar essa capacidade de inovação local, né? Não podem estar fechados apenas para pesquisa científica. Sim, tem que ser fundamental para a pesquisa científica básica, mas ele também tem que ser compartilhado para uso comum, para quem quer empreender e levar essas soluções para o mercado. Né? E aí a gente precisa compreender que isso tudo está conectado a uma sociedade em plena e contínua evolução. Né? Se a gente for trazer aí um pouco da visão da evolução da nossa sociedade, né? Então a gente surgiu como uma sociedade, vamos dizer, da caça, em que a gente buscava simplesmente coletando e caçando, fixamos com a sociedade agrícola, com o domínio da agricultura, né, e que começamos a criar nossas primeiras cidades, primeiras comunidades. Com a primeira revolução industrial, com a mecanização, a gente conseguiu fazer a primeira salto para a sociedade 3.0, que é a sociedade industrial. Né? Com a segunda revolução industrial, com a eletrificação e automação, né, a gente teve um acesso enorme, um pulo de transformação na capacidade produtiva inovativa na sociedade como um todo, e com a revolução, na terceira a revolução industrial, com a globalização e as tecnologias digitais, né, permitiram uma sociedade da informação, que é a sociedade que a gente vive hoje, essa sociedade global, né, em que a gente está numa transformação contínua, e muitos já trazem essa passagem para uma determinada sociedade da imaginação, que é a sociedade 5.0. Uma sociedade em que a gente, nesse momento, deveria estar passando a partir dessa quarta revolução industrial, que vem a partir da transformação digital, da digitalização, da vida digital e da personalização cada vez mais, do interesse individual, né, de ter as suas soluções específicas para cada um de nós, e uma visão muito mais robusta, né, do coletivo. Então, quem está construindo essa sociedade da imaginação, ela surge como uma estratégia, uma política no Japão, e começa a criar as bases dessa sociedade 5.0, conforme essa quarta revolução industrial que a gente vive hoje, e ela tem valores fundamentais. Né? E os valores base dessa sociedade é a qualidade de vida, a inclusão e a sustentabilidade. Que isso vai ser fundamental. Isso tem que estar na agenda de todos nós. Então a gente não tem como empreender, a gente não tem como inovar sem pensar de uma forma sistemática nos impactos que essas tecnologias, que esses negócios estão trazendo para a sociedade. Eles estão incluindo mais pessoas, eles estão equilibrando mais a distribuição de renda, eles estão preservando o nosso ecossistema natural. Como é que estão essas estratégias de inovação? Eles estão enxergando fundamentalmente a agenda econômica do futuro, que essa agenda não é outra senão baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, amplamente discutido, implementado e buscado por diversas instituições no mundo todo,
quem não está de olho nessa agenda, quem não está com essa preocupação da sustentabilidade, não vai ter futuro. E se a gente não enxerga o local dessa capacidade nossa de transformar o nosso conhecimento em inovação, mas é uma inovação que faça sentido, que inclua, que gere impacto positivo, que consiga incluir mais pessoas, ao mesmo tempo que gere valor econômico, sim, gera lucro, mas não um lucro que não enxergue os impactos sociais, econômicos e ambientais das suas ações. Então isso é fundamental, isso eu acredito, enxergo e vejo como um futuro esperado e como uma saída do Brasil para a situação na qual a gente se encontra. Eu faço parte da Amprotec. A Amprotec é a associação nacional que reúne esses ambientes promotores da inovação, que são os parques tecnológicos, incubadoras de empresas, aceleradoras. Então, a gente tem esse papel fundamental de incentivar essa capacidade de transformar conhecimento em inovação. E, por fim, agradeço mais uma vez aqui estar com vocês, mas queria fazer 2 convites. Primeiro, é a oportunidade para vocês jovens que estão aqui e têm uma ideia na cabeça, que querem empreender e querem gerar algum novo negócio a partir dessa ideia inovadora, desse protótipo que vocês geraram dentro dos seus ambientes de inovação. A gente tem um programa Ideias. Esse programa é um programa vinculado ao Programa Inovativa Brasil. Ele é operado pela Amprotec, pelo Sebrae e pelo Ministério da Economia, e ele está na segunda rodada agora. Esse programa ele vai atender na segunda rodada mais de 450 projetos inovadores em sua fase inicial. Então, aquela fase em que você ainda não comercializou o seu produto ou serviço, naquela fase em que você precisa estruturar o seu modelo de negócio, essa fase que você precisa gerar o seu protótipo, a sua inovação, e a gente faz isso justamente por uma rede de incubadores e aceleradoras de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. É um atendimento 100% virtual, que dura 10 semanas e que você vai receber todo um suporte para empreender, para transformar seu negócio, sua ideia, em um negócio sustentável, um negócio estruturado. Então, as inscrições estão abertas até o dia 23 de agosto, então aí se juntem com seus colegas e busquem aí empreender a partir dessa chamada, entrando lá no site da Amprotec, vocês acessam aí o link para ter acesso ao edital e a essa oportunidade. O site da Amprotec é amprotec.org.br. E o segundo convite que eu faço é a nossa conferência. Participe da nossa conferência Amprotec, é uma conferência, uma das maiores conferências no mundo, que trata dessa discussão sobre esses ambientes motores da inovação, realizada em parceria com o Sebrae e pela Regimp, esse ano 100% digital, igual ao ano passado, e a gente vai ter como discussão The Great Reset, que é justamente toda essa redefinição que nos foi trazida a partir dessa pandemia, nessa mudança que a sociedade foi acelerada para o digital, para esse ambiente que a gente hoje convive de uma forma tão natural, mas que muitas vezes a gente não incorporou isso dentro das nossas organizações, das nossas empresas, e como implementar isso dentro de um ecossistema de inovação. Então, é o que a gente vai discutir. A conferência ocorre do dia 10 ao dia 12 de novembro deste ano. E com isso, gente, eu finalizo aqui a minha apresentação. Agradeço demais o convite. Estar aqui representando os ambientes de inovação, sendo olindense, pernambucano. Fico feliz pelo convite da Universidade Federal de Pernambuco de estar nesse evento tão importante para essas discussões. Espero que tenha sido uma boa discussão e uma boa reflexão para esse sábado. Um grande abraço a todos e fico à disposição. Meus contatos estão aí para vocês poderem acessar e tirar qualquer dúvidas adicionais que vocês queiram junto à Amprotec. Vou compartilhar também essa apresentação com a organização do evento, que vai poder disponibilizar ela para vocês. Um grande abraço e muito obrigado mais uma vez.